Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus, dando continuidade ao livro de Hebreus. Graças a Deus nós estamos aqui voltando, colocando mais esse vídeo, né? Assim como muitas pessoas também desejam partilhar a palavra do Senhor com outros, né? Eu também tenho esse mesmo desejo, e quando eu encontro pessoas que andam num só pensamento comigo, é maravilhoso demais, né? Poder compartilhar o pão da vida uns com os outros, né? Passar para a pessoa o que eu entendi, e assim também a pessoa também passar o que ela entendeu para mim, é maravilhoso demais. Vamos dividir esse capítulo 10 em duas partes. Esse capítulo tem 39 versos, então a gente, para que o vídeo não fique tão extensivo, a gente vai dividir ele para que a gente possa tirar o máximo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, o sacrifício terrestre apontava para algo, né, além, para o Cristo, né? Não a imagem real das coisas, ou seja, era uma forma didática. Aquela lei do santuário, né, aqueles ritos do santuário, ele está dizendo que ali não era uma imagem real, era apenas uma forma didática. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, ou seja, quando eles faziam o sacrifício, não podia tornar eles perfeitos. Só Cristo vai ter a perfeição no sacrifício. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Caso se referia à época da expiação, né? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto que prestam cultos, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordações de pecados todos os anos. Ou seja, toda vez que eles praticavam o ato da expiação, eles estavam relembrando os pecados. Cristo, ele não era pecador, né? Aqui ele fala assim, porquanto os que prestam culto, ou seja, os sacerdotes, né? Estava se referindo aos sacerdotes. A lei aqui é a do santuário. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordações de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, era impossível que o sangue de animais removesse os pecados. Então, todo ano eles faziam aquilo como uma didática para mostrar ao povo, ali, no caso, os seus, que todos eles eram pecadores. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Aqui ele está se referindo ao Cristo. Quando o Cristo entrou no mundo, ele falou assim para o Pai: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Ele estava dizendo para ele: o Pai, ele não quis esse tipo de sacrifícios, né? Deu um corpo humano para que o Cristo viesse num corpo humano. O próprio ser que era perfeito, né, passasse pelas situações pelas quais nós passamos, de tentação, né, de provação, mas, no entanto, comprovando que era possível viver de acordo com a lei, né, a lei superior de Deus, a lei da justiça, a lei da obediência, né, no caso, a lei moral de Deus, manter um caráter de Deus. Então, ele deu um corpo ao Cristo, corpo mortal. Então, aqueles tipos de sacrifício o Pai não quis. Pelo contrário, ele fez vir o Cristo em forma mortal, a fim de que houvesse um sacrifício único e eterno. Foi por isso que ele deu ali um corpo mortal ao Cristo, ao Filho. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Quando ele diz assim, não te deleitaste, quer dizer assim, que aquelas ofertas ali, elas não fizeram o sacrifício perfeito. Elas não eram perfeitas, elas não vinham de pessoas perfeitas. É como quando você está com fome, aí você tipo assim, você está com fome. Por exemplo, eu sou assim, né? Eu vou tirar por mim. Se eu tiver com fome, aí a pessoa, tem gente que vai lá, come um sorvete, come um biscoito, tá entendendo? Mas aquilo não sacia, né? Então era isso. O sacrifício terrestre, que era praticado por pessoas mortais, ele não fazia cessar a ira sobre o pecado desse mundo. Ele não trazia realmente a salvação a esse mundo. Mas quando Cristo, que era perfeito, morreu, é como quando você realmente se sacia, você come a comida que tem substância, né? Que traz ali realmente
substância para o seu organismo. Então, só foi assim que houve o sacrifício perfeito. Essa ponte realmente foi ligada entre o eterno com esse mundo caído. Só assim, só o Cristo pôde fazer a mediação entre nós e o Pai. Porque o que os homens faziam não construía nada entre nós e o Pai. Né? Não ligava, como muitas pessoas acham que o Papa, que o Padre é um intercessor, né? Dá o nome dado ao Cristo, que como intercessor, como a ponte, como mediador entre Deus e os homens, né? Dá aos homens terrestres. E nem os sacerdotes do passado, que foram instituídos por Deus, que seguiam todos os ritos naquele templo que Deus permitiu construir, não alcançaram esse ato. Imagine nos tempos de hoje, né? Que de tudo já foi cessado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o Cristo falou: olha, foi profetizado sobre mim, e aqui eu estou para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, ou seja, depois de ele dizer, como a gente leu aqui acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Não, ele não se satisfez com aquelas coisas que eram falhas, né? Que cessavam, né? Que não alcançavam objetivo nenhum. Não. Coisas que se oferecem segundo a lei, ou seja, a lei do santuário. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo, ele disse: eu estou aqui, Pai, eu vou fazer a tua vontade. Ora, os homens da terra, mesmo estando na condição de pecadores, eles mesmo, tudo bem, eles não iam conseguir porque eles não eram totalmente, eles não eram perfeitos, né? Depois do pecado nós fomos mais perfeitos. Mas mesmo assim não havia um interesse, não há um interesse em nós, muitas das vezes, de renunciar a nossa carne, renunciar ao que vai querendo viver na nossa mente para que a gente possa viver o deleite do pecado mal, né? Porque o pecado é mal. Então, mas o Cristo não, ele disse: eu vou descer e eu vou vencer. Remove o primeiro, ou seja, está falando aqui, se referindo ao sacrifício dos animais, né? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui já está falando sobre o sacrifício de Cristo, ou seja, ele está falando que foi removida a primeira aliança, né? Que era o sacrifício de animais, e foi estabelecido o segundo, no caso, a morte de Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Ou seja, na vontade de Cristo, ele disse assim: ó, eu vou fazer a tua vontade, ó Pai. Não foi assim que ele falou? Estou aqui para fazer a tua vontade. Então, na vontade de Cristo é que nós somos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, é nessa vontade do Cristo, de ter morrido por nós e de cumprir cada detalhe da vontade do Pai, é que nós alcançamos a santidade. É incrível isso. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Então, os sacerdotes, ele apresentava todo dia, né? Mas não conseguia remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Ele alcançou seu objetivo e ele sentou-se ao lado do seu Pai. Daí em diante, olha só, aguardando. Foi encerrada totalmente a obra da salvação? Não. Cristo já morreu por nós, já está tudo certo. Não. Ainda está acontecendo um julgamento sobre a face da terra, um juízo. Está acontecendo isso. A palavra do livro de Hebreus, ela é muito forte. Ela está dizendo que quando o Cristo voltar, ele vai trazer a salvação final. A salvação plena vai se concretizar. E aqui, mais uma vez, ele está comprovando. Está dizendo aqui que ele está aguardando. Cristo está aguardando. Então, está havendo um juízo. A questão da salvação, ela não encerrou-se na cruz do Calvário, como muitas pessoas pregam por aí.
ela ainda está acontecendo, ainda está ocorrendo. Então vamos continuar. Diz assim: aguardando daí em diante, né, desde aquele momento que ele morreu lá na cruz do Calvário, está sendo aguardado daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O julgamento desse mundo está ainda em andamento. Vai chegar um momento em que o Cristo, ele vai ter a honra dada pelo próprio Pai de ter os seus inimigos sob o seu domínio, né? Sob debaixo da palavra de autoridade dele. Ele que vai dar o ato de execução deles. Porque ele foi que venceu na cruz do Calvário. Então o Pai vai dar essa honra a ele, de acordo com o que está escrito aqui. Aqui diz que todos os seus inimigos vão ser postos debaixo dos seus pés. Aqui nós sabemos que não é somente a questão do diabo e dos anjos caídos, não. A gente sabe que todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, todo ser humano que se faz amigo do diabo, amigo dos demônios, dos anjos caídos, né, desses seres que fazem a sua vontade, eles se constituem inimigos de Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência aqui de que qualquer pessoa que não queira compactuar a vontade do Pai, a vontade do Filho, essa pessoa vai ser constituída como inimigo de Deus. E, infelizmente, vai receber o juízo de execução por parte do próprio Cristo. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta. A gente vê aqui a obra do Espírito de Deus. É um assunto muito polêmico, né? Muitas pessoas, elas entenderam que o Espírito Santo, ele não é Deus. Ele não é Deus. A gente percebe através do livro de Hebreus e através de outros livros. É porque, assim, quando a gente vê por uma ótica doutrinária, na ótica doutrinária católica apostólica romana, a gente foi doutrinado que o Espírito Santo era Deus. É Deus. É uma terceira pessoa da divindade. Mas se você for estudar a palavra, você vai perceber que o Espírito de Deus, eu não quero aqui botar coisa na cabeça de ninguém, mas no meu entender, quando a gente estuda a palavra sem as doutrinas das denominações, a gente percebe que o Espírito, em nenhum momento na palavra de Deus, ele vai aparecer como um ser divino, um ser a quem se presta culto. Não, a gente vê que existe louvores prestando culto ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, né, no caso. A gente vê que existe pregações falando que o Espírito Santo é Deus, né? A gente foi ensinado assim. Mas quando você vai para dentro da Bíblia, você não vê isso. Você não vê que o Espírito Santo é um ser divino, como se fosse a ação de Deus. Lembra quando Saul ele foi ungido pelo Espírito de Deus e os outros profetas também? Saul e os profetas foram ungidos pelo Espírito de Deus. Lá não dizia Espírito Santo, falava o Espírito de Deus. Mas estranhamente aparece aqui no Novo Testamento Espírito Santo. Eu não posso garantir para você se isso foi colocado por parte da Igreja Católica Apostólica Romana ou se realmente faz parte do que realmente era falado pelos apóstolos, que se foi mesmo, que se saiu isso da boca dos apóstolos, essa palavra Espírito Santo, né? Porque também você vai ter vários versos no Novo Testamento falando Espírito de Deus. Então, é muito interessante essa questão da doutrinação, nos ensinando que o Espírito Santo é um ser da divindade. A gente não percebe isso. Você percebe até que o Cristo é, sim, um ser divino como o Pai. Você vê ele recebendo adoração e tudo mais. Claro que os TJs vão dizer que não é verdade. Mas a gente vai ver isso nos livros, né? Nos evangelhos, você vai ver isso nas cartas, você vai ver isso no Apocalipse, você vai ver ele recebendo adoração.
e não a rejeitando. Você não vê ele rejeitando a adoração. E você também vai ver por parte do próprio pai, ele dando essa honra ao filho de ser adorado, né? Você vai ver tudo isso. Porém, na questão do Espírito, o Espírito de Deus, você não vê isso. Não, é aquele mesmo Espírito que havia no passado, que Deus colocava nas pessoas. Só que você via que no passado ele era colocado em determinadas pessoas, né? Só que agora, com a promessa que foi dita assim, eu vou derramar o meu Espírito. Então ele derramou ali sobre as pessoas um Espírito que era dele, do Pai. O Pai vos enviará. Então é uma coisa do Pai. É como se fosse uma ação do Pai. Vai ter pessoas que vai achar isso muito estranho, vai dizer que isso é uma heresia, mas eu estou passando isso de acordo com a ótica da palavra, longe da ótica das doutrinas das denominações. Porque as pessoas, a gente foi ensinado que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você não reconhece ele como sendo um Deus. Mas não é isso. Veja só o que Cristo falou. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa ela rejeita. Ele está ali lutando todos os dias, tentando nos convencer. Então, a blasfêmia é isso. A blasfêmia é quando Cristo veio, as pessoas eles falavam mal de Cristo, que ele era um agente do Beelzebul, né? E tudo mais, estava possesso. Então ele disse, não, todas essas palavras contra mim vão ser perdoadas. É como uma pessoa que ofende Cristo. Tipo assim, a pessoa orou a Deus para que um parente dele fosse curado, e aquele parente não foi curado. Ele disse, ai Deus, tu é muito ruim, tu isso, tu aquilo outro, sabe? É como uma criança que fica ali com raiva porque o pai não deu uma determinada coisa a ele, e o Cristo, não, ele não vai, não, eu não vou matar ninguém por causa disso, eu não vou agora destruir ninguém, não vou executar ninguém por conta disso, porque eu sei que é um coração magoado, um coração que está revoltado, um coração que está ali numa situação, lidando com uma turbulência emocional. Mas ele diz que quando o Espírito de Deus ele vem falar a mim que Cristo é o meu Salvador, que Cristo é o único meu Deus que salva, e até o último momento da minha vida, né, eu rejeitar isso, eu saber disso, eu lutar, eu estou ali no mundo da perdição, destruindo o corpo, que é o templo do Espírito de Deus, né? Então, quando eu estou lutando contra isso, contra essa voz, aí eu estou blasfemando contra o Espírito de Deus. Mas essa palavra santo, ela é colocada de uma forma assim bem sutil, para a gente ver como se ele fosse um ser divino, uma terceira pessoa da divindade. Essa palavra Espírito Santo, ela não foi colocada simplesmente porque vem de um ser santo, mas ela é colocada, você percebe que ela é colocada para que você possa ver ele como uma terceira pessoa da divindade, né, da Trindade, uma terceira pessoa da Trindade, que como foi ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E se você for ver os livros, se você for ler o livro dos Mártires, você não vê isso, você não vê eles fazendo menção à pessoa do Espírito Santo como um Deus. Ele fala muito sobre o Pai, fala sobre o Filho, fala sobre coisas assim relacionadas a eles. E você não vê isso sobre o Espírito. Ou seja, não era comum, você vê que não era comum das pessoas do passado terem o Espírito de Deus como uma terceira pessoa da Trindade. Isso é muito interessante. Isso traz aqui para nós isso também sobre o Novo Testamento, que você não vai ver isso no Novo Testamento, falando que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade, o que é muito interessante. O Espírito Santo, ele é o selo, ele é a nossa garantia, ele é o penhor, a gente está empenhorado aqui. Se eu estiver debaixo da ação do Espírito de Deus, eu estou empenhorada. Nós estamos debaixo dessa ação do Espírito de Deus. O Espírito ele está garantindo a nossa salvação aqui na face da terra. Então, todo aquele que está agindo de acordo com o Espírito de Deus, lembra da questão dos frutos? Está andando dentro dos frutos, está procurando ser uma nova criatura. Então, essa pessoa está empenhorada.
essa pessoa está selada pelo Espírito de Deus. Se a pessoa ela passa a fazer coisas que estão em desacordo com o Espírito de Deus, essa pessoa está perdendo a característica divina, está perdendo o selo de Deus. A King James fala assim, ó, e disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, em nenhum momento a gente está vendo que o Espírito Santo está falando. Aqui eu estou só abrindo um parênteses, né, para falar que nós fomos doutrinados que o Espírito Santo ele fazia parte da terceira pessoa da Trindade, né? Seria que teria que lá no céu teria uma Trindade, né? Então a palavra de Deus, em nenhum momento ela fala isso para nós, é porque a gente não conseguia abrir os olhos para isso, né? A gente estava doutrinado, a gente estava sob que nem os cavalos, né? Que coloca ali eu não sei se é arreio, não sei como é que chamam, que coloca assim no rosto, né? E você não consegue olhar nem para um lado nem para o outro. Então, a gente não conseguia ver, porque a gente foi ensinado assim. Então, a gente não conseguia ver fora, pensar fora, além do que era ensinado, além do que era doutrinado. A gente percebe aqui que o Espírito de Deus ele foi colocado em nós como um penhor, como um selo. Se eu estou andando de acordo com os frutos do Espírito de Deus, eu estou empenhorada, eu estou selada por Ele, eu estou com a salvação ali garantida. Mas se eu sair da santificação do Espírito de Deus, se eu andar em desacordo, né, se eu não tiver as características de Cristo em mim, claro que eu já não vou mais ter o testemunho de Cristo em mim. E isso também vai se constituir uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Porque uma vez que você conhece o ensinamento de Cristo e você já não quer mais, você não quer mais vivê-lo, você está sendo um apóstata, portanto, você está sendo um blasfemo contra o Espírito de Deus, que é quem está nos guiando, nos orientando. Esse ser que eu não posso explicar para você se é uma pessoa ou se é uma ação, mas eu posso te garantir que não é a terceira pessoa da Trindade. Aliás, de acordo com as Escrituras, nem existe essas três pessoas, né? Não existe um Deus trino, né? Existe Deus Pai e Deus Filho. A Bíblia fala isso claramente. Mas não diz que existe Deus Espírito Santo. Não. As pessoas usam aquele verso de Ananias e Safira, né? Quando diz que pecaste contra Deus, né? Aí fala que o Espírito Santo ali é Deus, né? Não, o Espírito Santo ele é de Deus, mas não constitui ali uma trindade, um Deus trino. Ali não está garantindo isso nada para nós. Infelizmente, a gente não tinha esse olhar. Não vou aqui forçar a mente de ninguém, eu apenas estou falando o que a palavra de Deus vai dizendo. Agora, sim, cabe à pessoa ter o seu tempo de entender as coisas. Porque a gente vai estudando, a gente vai buscando a Deus, vai se achegando, comungando com Deus, e Deus vai revelando a sua verdade a nós, né? A gente não pode obrigar que o outro tenha o mesmo entendimento que a gente. Eu posso te passar essa palavra, mas eu não posso obrigar você a aceitar algo que o Espírito de Deus me revelou. Não posso, porque isso se chama ser convencido. E o convencimento, ele só vem da parte do Espírito de Deus. É quem nos convence de toda a verdade. Logo, eu não posso tentar te forçar, te obrigar a algo, como muitas das vezes a gente vê as pessoas ali fazendo nas doutrinas das denominações, né? A pessoa tem que aceitar aquilo. Mesmo uma pessoa não tendo aceitado na sua mente, mas às vezes ela até finge que aceitou para agradar ali ou para batizar, né? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há ofertas pelo pecado. Ou seja, Cristo nos remiu. Então, a partir do momento do sacrifício de Cristo, voltando aqui à questão aqui enfatizando o livro de Hebreus, que é sempre apontando Cristo como o remidor dos pecados, como o nosso mediador. Ele é o nosso único mediador. Então, ele foi a única pessoa que nos ligou ao Pai. Está garantindo para nós
já não há mais necessidade de remissão dos pecados. Por quê? Porque Cristo ele já garantiu isso. Ele já disse, olha, a oferta pelo pecado já foi feita. Acabou-se. Não precisa mais de sacrifício de animais, nem de sacerdotes num templo, fazendo nenhum tipo de ritual para garantir ali que o pecado seja remido. Não, porque eu já morri na cruz e já foi feita ali a remissão do pecado. A obra da salvação não foi encerrada ainda, mas a remissão dos pecados, sim. Todo aquele que se achega a Cristo, ele tem a remissão do pecado garantida. A obra da salvação, porém, por nós ainda estarmos num corpo pecador, ela ainda não deu encerramento. Vai se encerrar quando todo filho de Deus for glorificado. Isso vai acontecer na sua volta, de acordo com o livro de Hebreus. O Senhor sempre garantiu isso aqui para nós. Vou encerrar por aqui essa parte 1 do capítulo 10 de Hebreus. Vamos aguardar o segundo vídeo para que possamos encerrar esse capítulo 10 de Hebreus. Fiquem todos com Deus e